Mateus, capítulo 7, vou ler o versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Embora eu tenha sido pastor de igreja por 10 anos no passado, sempre que lia essa passagem naquela época, pensava que não tinha nada a ver comigo e não prestava muita atenção. Isso porque eu era um crente devoto. Eu acreditava em Deus desde jovem e frequentava a igreja regularmente. Então pensei que essas palavras não tinham nada a ver comigo. Isso é o que eu pensava. Mais tarde, porém, percebi que essas palavras se aplicavam a mim. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se alguém que esteja ouvindo isso se dirige a Jesus como Senhor e a Deus como Pai, aconselho que reflita sobre essas palavras aqui. Há momentos em que a Bíblia parece se contradizer. Em Romanos, capítulo 10, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aqui diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esses dois versículos parecem ser contrários um ao outro. Portanto, a Bíblia é realmente muito difícil de entender. São todas palavras da mesma Bíblia, mas parece haver pequenas diferenças. Assim, se não tivermos isso em mente enquanto lemos, pode haver uma grande chance de sermos enganados. No que se trata de ser enganado, isso acontece mais facilmente em questões de fé. Vocês podem ser enganados quando vão ao mercado e compram alguma coisa e podem ser enganados na compra de uma casa ou algum outro imóvel. Hoje em dia, existem muitas outras formas de serem enganados, pois vivemos em um mundo de enganação. O que podemos fazer para não sermos enganados ao longo de nossas vidas? Uma pessoa que consegue viver sem ser enganada viverá uma vida que tem valor e significado. Mas a questão mais importante aqui é quando uma pessoa é enganada em relação à fé, pois ela é enganada para sempre. É uma enganação eterna. Ela não é enganada apenas por um curto período de tempo. Ela é enganada por toda a eternidade. É importante entender que não tem como voltar atrás. Estas palavras aqui são bastante estranhas, não são? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus disse estas palavras. E o Pai de Jesus é Deus. Então, se olharem aqui, o que está sendo dito é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Onde vocês estão em meio a tudo isso? Não pensem simplesmente que irão para o céu sem questionar. Precisam verificar se vocês estão de fato fazendo a vontade de Deus, não é? Não precisam fazer isso? Perguntem a si mesmos se suas falas e ações ao longo de suas vidas neste mundo estão de acordo com a vontade de Deus. Este é um assunto que precisam considerar, porque se descobrirem que falharam em algum ponto, não poderão entrar no céu. Vocês não poderão entrar no céu, não é? E já que vocês não podem entrar no céu, vocês foram enganados e viveram suas vidas sem propósito. Já que esse é um assunto que não deve ser simplesmente deixado de lado, precisam se perguntar se estão fazendo a vontade de Deus. Esta é uma questão que precisam analisar de perto e em termos concretos. Precisam encarar isso como uma tarefa e precisam conseguir resolver esse problema. Ao ler a Bíblia, encontrarão muitos versículos
que podem incomodá-lo, como quando ficam com uma espinha de peixe presa na garganta. Mas o mesmo se aplica neste caso. Talvez vivam suas vidas considerando-se um devoto crente em Jesus e pensando que vão para o céu. Mas, um dia, ao ler esta passagem, perceberão que não podem ir para o céu se não fizerem a vontade de Deus, e esse assunto se tornará como uma espinha de peixe presa em sua garganta. Então, qual deve ser nossa atitude enquanto lemos a Bíblia? Precisam se sentir incomodados com algum versículo da Bíblia. Então precisam lutar com essas palavras, se esforçando para se livrar dessa espinha de peixe irritante. Somente quando tiverem lidado com esses assuntos, poderão resolver o problema como um todo. No meu caso, no capítulo 22 de Mateus, diz que um advogado veio a Jesus e perguntou a ele qual é o grande mandamento da lei. A isso, Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Foi quando li estas palavras do Senhor que a espinha de peixe ficou presa em minha garganta. Passei a refletir sobre mim mesmo e me perguntei se realmente amava meu próximo como a mim mesmo. Ao pensar nisso, percebi que não era capaz de amar meu próximo como a mim mesmo. Nesse caso, eu não estava qualificado para pregar. Se eu pregasse sermões sobre esse assunto, sendo que não conseguia praticar, não passaria de um hipócrita, um mero assalariado. E esse problema me causava uma angústia tremenda. Para todos, precisa ter algo ao ler a Bíblia que fica preso em sua mente. Sem isso, o problema não será resolvido. Não tem como resolver. Na Bíblia, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é afiada. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus precisa primeiro entrar em seu coração e, penetrando nele fortemente, e fazer uma cirurgia nele. Quando um cirurgião pega um bisturi e abre a pele, todas as doenças e lesões dentro do corpo são reveladas. Da mesma forma, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Por isso, precisa furar a alma e espírito para poder operar em toda a fraqueza, sujeira, maldade e impureza dentro dele. Sem passar por esse tipo de cirurgia, não será um tratamento verdadeiro. No capítulo 18 de Provérbios, há um versículo que diz: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Normalmente, as pessoas podem vencer a doença com o poder da mente, com a força do coração. Diz que as pessoas podem superar cerca de 80% das doenças com o coração. Mas, se o espírito está deprimido, quem pode tratar disso? Isto é o que a Bíblia diz. As pessoas não sentem a doença de seu espírito. As doenças físicas, geralmente, podem ser tratadas para que possam se recuperar, mas a doença em seu espírito não deve ser deixada sem tratamento. A doença do espírito é a doença do pecado que leva ao inferno. Esta doença do pecado que leva ao inferno é a doença do espírito do homem. Então, se seu espírito está doente, precisa descobrir esse fato. Mas as pessoas não conseguem descobrir isso. Elas apenas tomam café da manhã, almoçam, jantam e à noite dormem. Como um hamster correndo e girando em uma roda, simplesmente fazem a mesma coisa repetidamente e pensam que, se fizerem isso bem, estarão vivendo uma vida boa e saudável. É fácil pensar assim, mas não é bem assim. Quando se trata da Bíblia, precisam primeiro encontrar algumas palavras que ficam presas em seu coração como uma espinha de peixe em sua garganta. Algumas palavras da Bíblia precisam perturbar seu coração e precisam agonizar sobre isso enquanto se esforça para resolver esse problema. Aqui, nesta passagem, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus não mente. Por favor, reflita sobre estas palavras ao aplicá-las em si mesmo.
Pergunte a si mesmo se estão definitivamente qualificados ou não para entrar no reino de Deus, para irem para o céu.